Uau! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass Além do Balcão. Bastante tempo aí a gente preparando esse material para vocês, para compartilhar conhecimento nesse tempo todo aí que a gente tem de estrada. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Alexandre Pires, sou especialista em diferenciação em venda no varejo farmacêutico, fundador da Escola de Farmácias e também criador de um método revolucionário de vendas para as farmácias aí. Alexandre Pires, e conhecido por muitos como professor Alexandre Pires, devido à Escola de Farmácia. Então, esse tempo que a gente vai estar junto, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nesses 27 anos de estrada, nesse tempo todo aí dando consultoria, treinamento, mentoria e também formando gerentes, gestores e também toda essa parte assim de identificar problemas de farmácia e cases de sucesso, né? Então quero estar compartilhando com vocês um pouco disso que eu vi no Brasil aí e que tenho visto ainda, né? Então vamos direto ao ponto. Eu quero que vocês entendam que tudo que eu estiver falando e toda essa parte de treinamento que eu faço é totalmente voltado mesmo para o psicológico humano, né? Eu sou um cara aficionado pela mente humana e também por vendas. Então, por isso, eu trabalho muito com a neurovendas, com a psicanálise, com o cérebro trino, e é isso que a gente faz quando a gente está no balcão trabalhando com equipes. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, eu peguei alguns tópicos de tudo que foi falado e de dúvidas, né, que a gente recebe nas nossas caixinhas de pergunta e a inbox e também por e-mails. E eu quero estar compartilhando com vocês algumas respostas de todas as perguntas. A gente foi afunilando o que tinha ali, 6, 7, 10, 12, 15 perguntas sobre o mesmo assunto e é o que eu vou estar falando com vocês hoje, ok? E uma pergunta que sempre vem é a questão da equipe desmotivada. Minha equipe está desmotivada, eu estou desmotivado. O que fazer para isso? Né? A questão da pessoa estar desmotivada ou da equipe estar desmotivada tem vários pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, por que a minha equipe está desmotivada? Será que ela criou uma falsa expectativa sobre mim como gerente, sobre eu como dono da loja, eu como gerente? Ou será que a equipe criou uma falsa expectativa em questão de vendas, em questão de comissão? Será que ela não entendeu direito? Será que não teve clareza no momento que a gente se reuniu? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Por isso que é importante as reuniões, por isso que é importante deixar claro como que vai funcionar. Esse é um dos motivos. Um outro motivo, a minha equipe pode estar desmotivada com a liderança. A liderança pode não estar suprindo as necessidades da minha equipe. Eu vendo isso como dono da empresa. Então, e também pode ter a questão de eu estar desmotivado com a minha equipe. E por que isso pode acontecer? Também falsa expectativa. Eu contratei o fulano, eu contratei a fulana porque me disseram que ela era uma excelente vendedora, porque ela era uma excelente balconista, porque era uma excelente RH. E ela não está cumprindo e nem suprindo as minhas necessidades. Então eu acabo me desmotivando com ela. Eu como gerente, eu como dono da empresa, acabo me desmotivando também. Também uma falsa expectativa. A gente criou uma coisa em cima de uma figura que não existia, que é o que a gente pensou que seria porque ia suprir minhas necessidades, né? Então a gente tem que pegar e analisar essa parte. Por que eu estou desmotivado com ela? A culpa é minha. Sempre que a gente trazer a culpa para a gente, fica mais fácil de resolver. Então, existe uma outra questão também. Um membro da minha equipe está desmotivado. Aí tem a questão de fora do balcão e de dentro do balcão, né? Como a nossa Masterclass chama Além do Balcão,
eu quero conversar com vocês sobre o além e sobre o aquém, porque esse problema pode estar fora do balcão como pode estar do lado de dentro. Então, vamos supor que eu tenho o funcionário X que ele está desmotivado. Ele pode estar desmotivado porque o gerente está pegando o pé dele, ou porque a comissão dele está baixa, ou porque mudaram o horário dele. Então, o que eu vou fazer? É importante que o meu gerente, ou que o dono da empresa, não sei como que funciona a sua farmácia, que você converse com esse funcionário. O que está acontecendo? Ele não era desmotivado, ele era um cara que tinha gás, sangue no olho, e de repente o cara foi murchando. Né? Então vamos conversar com ele para ver aonde que está o erro e se a gente pode ajudar. Que esse é nosso papel como líder ou como proprietário da farmácia. Então vamos identificar o que está acontecendo de errado com ele. Perfeito? E aí vamos supor que o problema não está aquém, está além do balcão. Esse funcionário está com problema de família. Esse funcionário está com um aluguel atrasado, está com um carro atrasado, ou está com um problema conjugal, ou problema com filhos. São várias situações que podem estar acontecendo. Então, e aquela questão de dizer o problema fica do lado de fora da farmácia, botou o pé na farmácia, tem que se transformar em outra pessoa, não é bem assim que acontece, né? A gente tenta filtrar, a gente entra na loja, mas volta e meia o pensamento desse funcionário vai estar lá, no filho, na esposa, ou num aluguel atrasado, ou seja lá o que for. Né? Então, fica meio a meio, metade dele está na loja e metade não está. Então, cabe novamente ao gerente ou ao proprietário conversar com ele e ver como que eu posso estar te ajudando. De que maneira eu posso estar te ajudando. Às vezes a pessoa não quer que tu solucione o problema, ela só quer ser ouvida. Então converse, mas é muito importante, esse é o papel do líder, conversar com o funcionário, conversar com o colega de trabalho e ver de que maneira pode estar ajudando. Às vezes um conselho, uma palavra amiga pode resolver o problema. E aí agora vamos supor que quem tem o problema é você que está me ouvindo, você que está desmotivado, tá? Eu estou desmotivado por N situações, tá? Não vamos pontuar a situação. Eu estou desmotivado. Como que você vai se ajudar? Primeira coisa é entender por que eu estou desmotivado, tá? Vamos supor, eu, Alexandre, estou desmotivado porque eu queria mudar de carro e não consegui mudar de carro, trocar de carro, e estou indo trabalhar na farmácia e vou descarregar tudo lá na farmácia. Acontece, tá? Então eu tenho que entender que a farmácia não tem culpa disso, tem que ter inteligência emocional e mudar esse mindset, essa maneira de pensar. Opa, tudo que eu estiver fazendo aqui na farmácia vai estar se voltando contra mim. Então eu tenho que identificar o problema. Agora vamos supor que eu estou desmotivado porque diminuíram minha comissão ou tiraram a comissão de 3 ou 4 produtos. Ok, é o momento de eu conversar com o líder, com o proprietário da loja. Ei, por que aconteceu isso? Isso aí vai acabar nos desmotivando, eu não estou me sentindo bem em trabalhar desse jeito, vamos colocar a comissão em outra coisa, então, entendeu? Ter a clareza de falar, porque querendo ou não, você está ali, você faz parte da empresa. É importante você vender e é importante conversar com a tua equipe, conversar com o gerente da loja. Vamos dar um jeito de botar um outro produto na campanha, então, ou entender por que esse produto não está mais pagando comissão, porque a gente sabe que tem muitos produtos aí genéricos, similar, que acabaram virando onerosos, né? Acabaram virando éticos, né? Que a gente não consegue mais ganhar comissão porque a margem de lucro diminuiu muito. Então é entender também o lado da empresa. Né? Por que não estão pagando? Ah, por isso, isso, isso. Isso é uma coisa que eu digo também para o dono da loja ou para o gerente da loja. No momento que for tirar a comissão do produto, chamar o pessoal, chamar a equipe e falar, ó, equipe, esse produto que a gente conseguia pagar 5% a partir do mês que vem ou a partir daqui de uma semana, não vai dar mais para pagar, porque ele aumentou o preço, ele não tem mais uma margem de lucro e a gente não vai conseguir estar pagando para vocês.
entendeu? Não simplesmente chegar e cortar a comissão e acabou. Tem que deixar claro isso para a equipe. Então são alguns motivos que desmotiva a equipe. Então, o meu conselho para você é que sempre identifique o problema e resolva. Seja você que esteja com problema ou alguém da sua equipe. Aí cabe ao líder lá e tentar resolver o mais rápido possível, porque senão vira uma bola de neve e essa pessoa que está desmotivada começa a desmotivar outras pessoas. Por quê? Porque ela não está sendo notada. No momento que eu estou desmotivado e meu líder passa por mim e não me dá bola, eu vou ficando magoado. E aí eu vou pegar e vou começar a plantar sementinhas nas outras pessoas para desmotivar também. E às vezes não é por mal, entendeu? Às vezes eu não estou legal e eu preciso ser ouvido. E meu líder precisa me escutar. Então, líderes que estão ouvindo, por favor, deem atenção total para cada funcionário. Cada pessoa é um mundo, cada cabeça é um mundo. E ela pensa de um jeito, ela tem uma ótica diferente do que está acontecendo. Né? Eu levanto minha mão, cada pessoa vai ver minha mão de um jeito. Cada pessoa vai entender um significado da minha mão levantada. E assim é com tudo. Então, lidar com pessoas é muito delicado. Seja lidar com funcionários, como seja lidar com o nosso público que chega na farmácia. Então, voltando aí na questão da equipe desmotivada, é preciso identificar e tentar resolver o mais rápido possível. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa parte. A gente vai falar também um pouco sobre a questão de metas, as 7 metas, na verdade as 6 metas que a gente tem que ultrapassar para chegar no sucesso da meta de vendas, né? Que é a meta pessoal, que é a meta familiar, que é a meta social. Então todas elas têm que estar completas para a gente ter um sucesso na meta de venda. Mas eu quero falar de mais um problema que acontece nas farmácias, ok? E esse problema é perdendo venda para concorrência. Esse é o segundo problema, é o segundo assunto que eu mais ouço, que eu mais recebo pedidos de ajuda. Alexandre, eu estou perdendo venda para concorrência, eu estou perdendo meus clientes para concorrência. Por que que isso está acontecendo? Então, muitas vezes o gerente, o proprietário, o balconista não entendem o que está acontecendo, por que eles estão perdendo venda para a concorrência. Tem alguns motivos, ok? Vou citar alguns para vocês. E esses motivos que eu vou citando para vocês são coisas que eu vejo acontecer no Brasil. Indiferente a parte do estado que eu esteja do Brasil, são os mesmos problemas que acontecem. A gente faz um diagnóstico ali de 4, 5, visita o concorrente e identifica que é isso que está acontecendo. E às vezes o problema está acontecendo com nós, dentro da loja. Né? Então é aquém do balcão. E antes disso, por que que eu escolhi esse nome Além do Balcão? Por que que eu quis deixar esse título? Porque quando a gente pensa em venda, a gente imagina o cliente, o vendedor oferecendo 5, 6 caixas para o cliente, né, tratamento para 5 meses, 6 meses, 1 ano. Né? Muitas vezes eu já mostrei para vocês, né, a gente fazendo ali venda para 1 ano para o cliente levando produtos de uso contínuo para 1 ano, e sempre aquela venda sadia que o cliente sai satisfeito de estar levando aquela quantidade, né? Que eu sempre defendi essa ideia de jamais empurrar produto no cliente. A venda ela tem que ser sadia, o cliente tem que se sentir satisfeito, né? Tem que ser bom para os dois lados, porque senão ele chega em casa lá com aquele produto, por que comprei uma sacola de medicamento? Então ele tem que sair feliz da loja. Como é os casos que eu mostrei para vocês, exemplos, vídeos, né, que eu gravei ali. Quem acompanha aí o canal da Escola de Farmácia sabe que a gente, sempre que possível, a gente está mostrando aí essas técnicas de vendas, onde a gente consegue vender aí para 1 ano para o cliente. Mas enfim, vamos voltar para o assunto principal que a gente estava falando agora, que era a perda de cliente, né? Por que eu estou perdendo cliente para o meu concorrente? Primeiro, pode ser ruptura. Né? Então,
a ruptura é uma coisa que a gente às vezes entende, se preocupa, mas logo a gente volta para a zona de conforto e acaba esquecendo e deixa para uma outra pessoa tomar conta, né? Então, claro, tem farmácias que tem o comprador. Aquele cara ali não é nada além do comprador. Ele não se preocupa com balcão, não se preocupa com lançar nota, com boleto, com ir no banco, nada. A função dele é comprador. E mesmo assim, às vezes acontece ruptura, tá? Então, farmácias que o gerente, é o cara que vai no banco, é o cara que faz pedido, então a ruptura é muito maior, né? E isso é um grande problema. A ruptura, ela pode fechar a sua farmácia. Então, como que a gente faz? A gente tem que deixar a equipe unida e consciente disso, consciente da questão de não ter falta na minha loja. Tá? Claro, isso eu estou falando uma farmácia sadia, né, que tenha ali um capital de giro, que tenha um bom relacionamento com as distribuidoras, com as indústrias, que tem esse limite para estar comprando, né, para não faltar produto. Tipo, eu peço um dia, no outro tá ali. Isso quando é produto que não é curva ABC, né? A curva ABC tu tem que ter sempre na loja. Mas vamos lá. Então, beleza. Eu cheguei na tua loja, te pedi um produto e tu disse, bah, não tenho. Eu volto na tua loja um outro dia, te peço um produto e diz, não tenho. Na terceira vez, eu não volto mais na tua loja. Isso pode ser um problema que está afastando teu cliente da loja, que está fazendo ele ir para o concorrente. E aí por que isso pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo por causa daquele funcionário desmotivado que não anotou o pedido. Pode estar acontecendo por falta de comunicação, né, do gerente pegar e falar, pessoal, vamos anotar aí as faltas. Né? Normalmente o programa já gera falta, mas quando é ético e genérico, às vezes tem que estar anotando e pedindo. Então é uma preocupação da equipe. A equipe tem que estar pronta para isso, porque se a farmácia não vende, a equipe não vende, todo mundo perde, não é verdade? Então, ruptura é um dos problemas mais graves que tem nessa questão de perder o cliente. Outra questão é preço. Né? Às vezes, por causa de 50 centavos, R$ 1 tu perde o cliente e ainda fica brabo com o cliente. Bah, mas eu fui na outra loja, ali tava R$ 30 e o teu tá 31, faz para mim por 30. Né? Aquele cliente chorão, a gente sabe disso, né? Pessoas que são mais antigas em farmácia já estão saturadas disso. Quantos donos de farmácia que a gente conversa e diz, cara, eu fechei minha farmácia, eu vendi minha farmácia porque eu não aguentava mais ver aquele pessoal chorando, pedindo desconto, aí me pedia desconto ali numa aspirina e depois estava no boteco tomando cerveja e tal. Tudo bem, infelizmente isso acontece e faz parte. A gente tem que ter inteligência emocional. Volto a falar nisso, né? Então, a gente às vezes dá um desconto maior aqui e ganha no momento da indicação, né? Ok, ruptura é um dos problemas. Outra questão é essa de tu não dar o desconto ou o preço. Às vezes tu perde num produto e ganha no outro. Outra questão que está acontecendo, tu não está dando a atenção que tu devia para o teu cliente. Isso acontece muito com clientes antigos. Sabe aquele cliente que já compra na tua loja ali há 5, 6 anos? Aí tu começa a tratar ele como amigo, nada de errado com isso, só que no momento que ele chega para comprar contigo, e chega outra pessoa, tu pede para ele esperar e vai atender outra pessoa. Vai ter dias que ele vai aceitar numa boa, mas de repente pode ter um dia que ele diga, bah, eu sempre venho aqui e ele me deixa por último para atender. Ele começa a se sentir mal. Eu já ouvi isso de vários clientes, tá? Não, não compro lá porque eles me deixam por último ou porque eles me ignoram. Então não faça isso. Trate o seu cliente antigo como se fosse a primeira vez que ele estivesse entrando na tua loja. Que aí tu começa a vender mais para ele. Inclusive, isso é o que acontece, acho que há uns 2 anos já, nessa merda, 2 anos, 3 anos, o McDonald's, ele começou a aplicar isso. Na verdade, muitos no mercado americano começaram a aplicar isso. Em vez de eu buscar novos clientes, fazer o meu cliente antigo gastar mais. Entende o que o McDonald's faz? Ele te oferece ali o hambúrguer com 2 carnes, uma porção maior de batata, um refrigerante maior,
ou seja, ele se preocupa com aquele cliente que é antigo, que já é um cliente da lanchonete, para fazer ele gastar mais. E no momento que tu pegar o teu cliente antigo, que tu já tem uma intimidade, que tu sabe o nome dele, o nome da mãe dele, da filha dele, da esposa dele, é muito mais fácil para te vender para essa pessoa. E o que a gente faz? A gente trata ele assim: não, tudo bem, está aqui seu produto, pode ir embora. Comece a aproveitar esse cliente antigo, que você vai ver como vai conseguir vender muito mais para ele. Eu não estou dizendo que é para ignorar o cliente novo. Claro que é importante a gente prospectar novos clientes. Mas vamos pegar o cliente antigo, vamos dar uma atenção. Experimenta fazer isso. Depois que você ver esse vídeo, amanhã, quando você for para a farmácia, o cliente antigo que entrar na sua loja, trate ele como se fosse a primeira vez que ele estivesse entrando. Dá aquele bom dia com aquela energia, oferece um cafezinho, um chá, uma água, e vê o produto que ele precisa, já oferece outros produtos, já mostra produtos novos da loja para ver. Você vai ver como ele vai gastar mais, como vai aumentar o ticket médio dos teus clientes antigos. Comece a aplicar isso. É difícil, dói, desce quadrado, mas esse é o preço, né? Então faça isso, mas saia da zona de conforto, que vocês vão ver como o resultado vem, tá bom? Como dizia, na verdade não foi Freud que disse isso, né? Mas aquela questão, fazendo, não tem como fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, a questão de perder cliente também pode estar nessa questão de estar tratando o cliente antigo como se fosse cliente novo. E uma outra coisa que pode acontecer, ele pode comprar na tua loja e aí faltou um produto e aí tu fala, amanhã tá aqui, aí tu faz a encomenda, ou de repente tu não confirmou com a distribuidora e aí tu encomendou e aí não chegou o produto. Aí o seu João vem comprar, vem pegar o produto. Bah, seu João, não tinha distribuidor, não consegui. Ou seja, ele entende que tu não te importou com ele. Porque para ele, ele vem atrás de uma solução, ele não vem atrás de uma desculpa. No momento que te comprometeu em ter o produto dele no outro dia ali, e ele esperou, ele confiou em ti, e tu diz que não tem, tu não está resolvendo o problema dele. E o nosso papel é resolver problemas. Então o que eu faço? Compra no concorrente, mas não deixa o teu cliente mal. Não chegou, ele vai vir buscar às 2 da tarde, já busca no concorrente, deixa ali. É troca de dinheiro, mas tu não vai perder teu cliente e tu vai cumprir com a tua palavra, tá? São 3 coisas que eu falei aí que a gente perde cliente. Tem muito mais, tem 10 ou 12. Com o tempo a gente vai falando sobre isso em outras oportunidades. Tá bom? Então são 2 problemas que volta e meia a gente recebe na nossa caixinha de pergunta e no nosso e-book, nosso Facebook e nos direct ali. Então, depois desses 2 problemas, eu quero entrar com vocês num outro assunto. Empurroterapia. Como essa palavra se tornou comum, como essa palavra se tornou uma desculpa, uma bengala para as pessoas. Mas nada de errado, tá? Nada de errado com isso. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas limitações. Mas vamos deixar claro o que é uma empurroterapia e o que é uma venda saudável, tá? Empurroterapia, palavra estranha, mas vamos lá. É quando o cliente não quer o produto e tu fica coagindo ele a comprar. Coagir totalmente diferente de persuadir. Então, persuadir, eu concordo, eu ensino a persuadir, eu ensino a persuasão, eu ensino a neuropersuasão, que é um pouco mais avançada, que a gente trabalha direto com o subconsciente da pessoa. Mas aqui a questão é, no momento que eu estou forçando a pessoa a levar uma coisa, que eu estou coagindo ela a levar, isso é empurroterapia. A pessoa não quer o produto, eu fico insistindo, que é que aquele vendedor chato. Eu vou levar o produto para me livrar desse cara, né? Mas de repente eu nem volto nessa farmácia, ou se voltar, fujo desse cara. Eu quero ser atendido por qualquer um, menos por aquele rapaz ali, ou menos por aquela menina, porque sabe que o cara é chato, que ele trabalha com a empurroterapia, né? Então isso não é saudável
nem para a equipe, nem para a farmácia. Então, muito cuidado quando vocês tiverem alguém que trabalhe com isso. É o momento de começar a lapidar essa pessoa e ensinar a maneira correta de vender. Né? E como que a gente faz isso? A gente cria situações. Né? A gente usa gatilhos mentais para isso. Então, gatilho mental da autoridade, gatilho mental da prova social, gatilho mental da reciprocidade. Utilizando esses gatilhos mentais, tudo fica muito fácil. A venda fica suave e natural, como eu costumo dizer. Então, a gente trabalhando também o cérebro trino, não sei se vocês lembram que a gente conversou sobre isso em outras lives, o cérebro trino, que é o reptiliano, sistema límbico, neocórtex. Usando essas armas, a venda fica muito fácil, mas sempre usando para o bem. Vende o que o cliente precisa, vende algo para curar ele e vende algo a mais que possa estar cercando, possa estar ajudando mais a recuperação do cliente. Ok? Então, a empurroterapia, voltando a dizer, é quando tu força o cliente a comprar um produto que ele não quer, quando é chato. O cliente já disse não e tu continua insistindo. No momento que o cliente disse não, a porta se fechou. Tá? A partir dali, se tu ficar insistindo, tu te torna uma pessoa chata. Como que eu faço? Então, se quer oferecer algum produto, produto da campanha, uma vitamina, uma pomada a mais, seja o que for, não pergunte mais alguma coisa e depois ele diz não e tu continua insistindo. Oferece o produto antes de falar mais alguma coisa. Na verdade, mais alguma coisa? E o que mais? É só isso hoje? No que mais posso ajudar? Essas perguntas, elas são proibidas, não podem ser usadas no balcão. Porque isso corta a tua venda, tu termina a venda. E quem tem o direito de encerrar a venda é o cliente e não nós que estamos atrás do balcão. Entende? Então tem que usar outras técnicas, outras perguntas para fazer no momento de encerrar a venda, que vai fazer com que o cliente compre mais. Né? Que é o quê? Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. Terminou a venda aqui da Dona Maria. Ó, Dona Maria, deu R$ 40 sua venda aqui. Dona Maria vai ficar alguns segundos pensando se falta mais alguma coisa. E aí, em vez de você falar mais alguma coisa, você vai falar: Dona Maria, farmacinha na nossa casa, como é que tá? Medicamento para febre, para dor, para estômago, para dor de cabeça. Vai precisar de noite, não vai ter. Já vamos dar uma olhada, já vamos levar. O que você faz? Você tira a Dona Maria da farmácia mentalmente e leva ela para casa. Aí ela vai lá fazer uma varredura, ver, abrir a gaveta ou abrir o armário mentalmente. Ah, vou precisar disso, disso, disso. Beleza. Ou ela vai dizer, não, não preciso de nada. E no banheiro, Dona Maria? Creme dental, sabonete, shampoo, condicionador. Novamente, a Dona Maria vai lá para o banheiro mentalmente. Enquanto o cliente não disser, não, pode encerrar minha venda, ele está disposto a gastar. Então aproveite isso. Claro que tu não vai ficar o tempo todo falando, vai falar 3, 4, vai oferecer 3, 4 produtos e ele vai dizer, não, não, pode encerrar que hoje é só isso. E aí tu pode também usar esse momento para oferecer o produto da campanha. Seja uma vitamina, seja uma pomada, seja um suplemento, seja, enfim, qualquer produto você pode oferecer nessa parte. E tem a técnica correta de oferecer. Não é simplesmente pegar o produto, ó, estou com esse produto na promoção, quer aproveitar? Não. Crie necessidades. Use os gatilhos mentais. Ok? Então, voltando, empurroterapia é no momento que tu coage a pessoa a levar, tu força a pessoa a levar, tu te torna uma pessoa não grata, né? Tu te torna um cliente, um vendedor insuportável, porque os clientes vão começar a fugir de ti. E isso, além de prejudicar a tua pessoa, pode também estar prejudicando a farmácia. Então, se você é desse tipo, é o momento de começar a te remodelar e começar a usar técnicas para vender. Como eu disse para você, usando essas técnicas, esses gatilhos mentais, fica muito mais fácil da venda acontecer. Né? Volto a dizer, quem acompanha sabe aí quantos casos a gente acaba postando, a gente acaba compartilhando, né? De pessoas que usaram os gatilhos mentais e fizeram vendas grandes. Às vezes eu mesmo estou no balcão e a gente faz ali, a gente até brinca com o cliente, alguns clientes até participam. Então é isso, use gatilhos mentais,
use o gatilho mental da autoridade, da reciprocidade, que eles são poderosos demais para fazer uma venda com excelência, tá bom? Então isso é empurroterapia. Sou totalmente contra, sempre fui mesmo, muito antes de existir, de ter inventado esse nome, eu já era contra isso, tá? E aproveitando o gancho agora de venda, e a gente está falando disso, vamos falar de uma pergunta que chegou para nós ontem. Chegou várias vezes, mas ontem chegou com uma certa mágoa essa pergunta para nós. A pessoa estava disposta a sair da farmácia e ir trabalhar numa outra farmácia. E aí essa pergunta chegou, daí até conversei com a pessoa ali pelo inbox e falei para ela se acalmar, que não era bem assim, que começar a olhar por um outro lado e tal, que é a questão do farmacêutico ganhar comissão, do farmacêutico ser um concorrente dos vendedores, né? No caso, essa pessoa relatou que o farmacêutico já tinha o seu piso salarial, e ele estava no balcão concorrendo, e por ele usar o jaleco e usar o crachá, ele tem aquele poder, né, que é um outro gatilho mental, um outro não, é o gatilho mental da autoridade, né? Quando tu vê um policial, tu respeita, quando tu vê um médico ali de jaleco, e mesma coisa um farmacêutico de jaleco no balcão, ele tem um poder muito grande de vender, ele tem um poder muito grande de persuasão. E é claro que os balconistas ficam em desvantagem quando tem um farmacêutico que é responsável, um farmacêutico que entende do que está falando, né, que já tem um tempo aí de farmácia. E aí ele está lá de jaleco, é claro que a pessoa vai direto nele. Mas aí é a questão do bom senso, né? Uma questão de acordo de cavalheiros, né? Vamos supor, é a minha vez de atender agora a vez do meu colega, da minha colega depois, aí a vez do farmacêutico, e vamos supor que chegue um cliente para mim atender. Estou atendendo ele, ele pede para falar com o farmacêutico. Aí eu chamo o farmacêutico. Esse é o correto, tá? Esse é o que eu recomendo, é o que eu deixo ali na planilha para acontecer nas farmácias. Aí vem o farmacêutico, dá atenção para ele. Não, o senhor vai tomar esse medicamento, esse. Perfeito. E passa a venda para o colega que estava atendendo, que no caso agora, como estou dando exemplo, era eu. Passa a venda para mim e eu finalizo. Claro que a gente já enfrentou alguns problemas de ser minha vez de atender, e aí pedir para falar com o farmacêutico, chama o farmacêutico, e o farmacêutico assume a venda e passa o número dele e bota a comissão para ele. Isso cria um atrito muito grande, né? Fica aquele clima pesado dentro da loja e isso não é legal. Então, é importante ter esse acordo entre cavalheiros na farmácia. Mas agora a questão que foi questionada por essa pessoa, que não era justo o farmacêutico vender e ter comissão, hoje são muito raras as farmácias que o farmacêutico fica lá preso dentro do armário, só conferindo receita e lançando SNGPC. Ele tem que estar no balcão, porque ele é um funcionário a mais. E em muitas farmácias, os farmacêuticos são os gerentes, né? Então, eles têm que estar ali para vender. Claro que ele sendo gerente, ele vai estar ali para auxiliar, ele não vai vender, né? Ele vai pegar uma venda e outra e estar passando, ajudando o pessoal ali. Mas quando ele não é gerente e ele tem uma cota, né? Tem uma meta para bater, ele é cobrado por isso. Então, a melhor maneira é fazer por vez, e quando for a vez do Joãozinho atender, se chamar o farmacêutico passar, dar a indicação e passar para o Joãozinho. Tá bom? Eu espero que a pessoa que falou comigo ontem tenha refletido e entendido que é só uma questão de conversar que tudo acaba se encaixando, ok? Como funciona a comissão de perfumistas? É um assunto que ainda está sendo, posso dizer para vocês aí, por essas andanças pelo Brasil, que não são todas as farmácias que têm perfumistas, né? Farmácias pequenas não têm perfumistas, é o pessoal do balcão mesmo que vai lá e atende.
Mas, ok, vamos responder essa pergunta. Como funciona a comissão de perfumistas? No momento que tu tem uma perfumista, ela está ali para vender, né? Ela é a primeira pessoa que vai receber o cliente. Ela é a cara da minha farmácia. No momento que o cliente entra, é ela que vai receber, que vai abordar o cliente, que vai conduzir ele ou até uma tintura de cabelo ou até o balcão para comprar um medicamento. Então, comissão tem que ter. Claro que tem que ter, porque venda é comissão. Uma pessoa que trabalha por um salário, que trabalha ali pelo fixo, não tem sangue no olho, não tem vontade, simplesmente vai ser um entregador de produtos. Isso é ruim para todo mundo, é ruim até para a pessoa. Ela chega em casa, deita e diz: nossa, né, que dia medíocre que eu tive, né? Simplesmente fui lá, entreguei, voltei. É uma coisa que não encaixa muito com vendas e que não encaixa muito com esse mundo mágico da farmácia, onde a gente está ali para ajudar, para agregar valor para as pessoas e ajudar, né? E solucionar problemas. Mas beleza, vamos lá. Então, não tem como dizer para vocês assim como funciona a comissão de perfumistas. Cada farmácia trabalha de uma maneira, né? Tem perfumistas que ganham, a comissão é separada por cada um, e tem perfumistas que ganham em conjunto, né? Se a loja vender um valor X de perfumaria, todas ganham uma bonificação, uma premiação. Se a loja vender Y, ganha tal. Às vezes tem 3, 4, 5 módulos, né, de premiação. E às vezes a perfumista ganha por produto, não é por todos os produtos da loja. Tipo, tem farmácias que eu atendo que são 10 produtos que pagam a perfumista e mais nenhum. Né? Tipo, uma marca de tintura, uma marca de creme de cabelo, uma escova de dente, entende? São 10 produtos, é aqueles ali que eles ganham mais nada. Mas elas, de qualquer maneira, elas têm meta para bater. Elas têm que vender um X para poder ganhar em cima daqueles produtos. Então, vamos pegar um exemplo aqui de, acho que é uns 6 meses atrás, mais ou menos, a gente implantou isso numa farmácia, que a gente montou assim, ó, eram 10 produtos que a perfumista ganhava, ok? E aí ela ia ganhar tipo, vamos pegar que fosse uma tintura de cabelo, tá? Um exemplo simples aqui. Ela ganhava R$ 3 na tintura de cabelo. Mas se ela batesse, se a loja em si batesse a meta de 50 mil de perfumaria, em vez de 3 naquela tintura de cabelo, ela ganharia 5. Se batesse 60 mil de perfumaria, ela ganharia 7, até chegar a R$ 8 naquela tintura de cabelo. Né? Tô dando o exemplo de tintura, mas não era tintura, era um outro produto que estava numa campanha e estava assim. Então, isso dá mais vontade de vender, né? Porque ia quase triplicar o valor da comissão em cima daquele produto. Então, essa é uma das situações que a gente pode estar aplicando na questão de comissão para perfumistas. Aí também é aquela questão, a minha perfumista sabe vender? A minha perfumista tem um treinamento para vender? Ou ela tem interesse? Ou se de repente não recebeu um treinamento, ela está lendo caixinha, sabe onde fica, sabe explicar, porque a questão, eu volto a falar novamente, gatilho mental da autoridade. Eu tenho que ter propriedade sobre o produto que eu estou falando. Não adianta chegar uma cliente e me perguntar, para que funciona esse creme aqui da La Roche? Ou para que funciona esse produto aqui sei lá, da Minesol, né? A perfumista tem que saber sobre aquilo, ela tem que ter domínio sobre aquilo, senão ela não consegue vender. E são produtos de valor agregado alto, né? Então, esse aqui eu não sei, vou dar uma olhada e tal. Não, porque é diferente. A perfumista, ela tá lá no salão. Ela não pode correr no Google dar uma olhada, né? Ela tem que saber sobre o produto. Então é importante isso e isso ajuda muito na venda. A perfumista, ela tem que ter autoridade sobre os produtos que estão ali na loja para vender. E aí a perfumista pode ganhar uma maneira fácil de tu começar a aumentar tuas vendas, é tu pegar e, vamos supor, o cliente veio comprar uma fralda,
pergunta o nome do bebê. Inclusive até postei um vídeo esses dias explicando isso para uma perfumista, e depois ela botou um depoimento que ela fez e deu certo, que ela vendeu bastante para uma pessoa que tinha entrado só para comprar uma fralda. Então fazer o quê? O cliente entrou para comprar a fralda. Perguntar que idade tem o bebê? Ah, tá com 6 meses, tá com... Como é que é o nome dele? E aí começa a tratar a conversa sempre falando o nome do bebê, né? O nome do meu filho é Thomas. E o Thomas é muito bagunceiro. O Thomas já está falando. O Thomas dorme de noite. E aí tu começa a mexer com a emoção do cliente. Venda, muito das vendas ela é emoção, né? 70% dela é emoção, acho que até um pouquinho mais, e pouco é razão. Então no momento que tu mexe com a emoção do cliente, fica mais fácil de vender. Olha só que eu tenho aqui, ó, eu tenho essa mamadeira aqui pro Thomas, ó, será que ele gosta dessa cor? Entendeu? Aí meio que o pai e a mãe começam a se sentir culpados, vou levar. Aí começa a imaginar o Thomas usando aquela mamadeira, né? Ou sei lá, uma pomada de assadura, ou um perfuminho, uma colônia, um shampoo. Então comece a tratar o filho do teu cliente pelo nome e também o teu cliente pelo nome. A venda fica muito mais fácil na perfumaria. E aí, em vez de vender uma fralda de R$ 30 ou de R$ 20, tu pode fazer uma venda de 150, de R$ 200. Basta tu tirar o cliente da loja, fazer o cliente... No momento que tu pergunta, e aí o Thomas dorme de noite? Ou o Thomas é bagunceiro, corre pela casa? Para o cliente te responder essa pergunta mentalmente, ele tem que sair dali e se imaginar vendo o filho dele correndo pela casa, fazendo bagunça, acordando de noite, entende? E aí quando ele está te contando essa história, ele te imagina na casa, porque o nosso cérebro não sabe o que é falso e o que é verdadeiro. O nosso inconsciente, na verdade, ele não consegue distinguir isso. Ele recebe as mensagens e através dali ele aproxima vendedor, no caso perfumista, e cliente. Então comecem a aplicar isso também, que vocês vão ver como fica fácil de vender, como fica suave e natural a venda acontecer. Não vai precisar estar empurrando o produto ou oferecendo aquele produto sem vontade, entendeu? Começa a conversar com o cliente, chamar o filho do cliente pelo nome, que a venda fica fácil. Isso é uma maneira de vocês aumentarem as vendas de vocês e aí aumenta a cota, bate a meta, batendo a meta, ganha mais premiação. Ok? Então, essa questão da perfumaria aí, que me perguntaram qual é a comissão ideal para perfumaria ou como que funciona, cada farmácia trabalha de um jeito. E de repente, se é um jeito bagunçado, é o momento de se reunirem, conversar, chamar o gerente. Olha, a gente acha que não dá para a gente trabalhar dessa maneira, né? Porque uma coisa é tu reclamar. Agora, se tu reclamar e já tiver uma solução, fica mais fácil. Leva a solução. Porque normalmente o gerente tem 1000 problemas para resolver, né? É funcionário que falta, é produto que falta, é funcionário com problema, enfim, são várias situações. Então, leva o problema, mas junto leva a solução. Ou pelo menos a solução que tu acha que é. Então, se trabalha com 2 perfumistas, se é uma dupla, se é um trio, são 5, são 10 perfumistas, se reúnam, o que vocês acham melhor? Elejam uma líder para isso, conversem e levem essa proposta para o gerente ou para o dono da loja. Quem sabe se a gente fizer isso, ou se a gente conseguir bater uma meta X, a gente poderia ganhar mais. O que o senhor acha? Ou o senhor poderia comprar um produto, ou a senhora poderia comprar um produto que nos desse uma margem maior de lucro? Entende? Levem para o gerente da loja o problema, mas levem a solução. Isso vale para a vida também, tá? No momento que vocês forem reclamar de alguma coisa, levem o problema e juntos já levem a solução. Tá ok? Então agora a gente vai para mais um assunto que tem muitas perguntas sobre ele. Como eu posso gerar mais valor no meu atendimento usando os gatilhos mentais que você tanto fala? Que eu falo realmente de gatilhos mentais o tempo todo, porque eu já falei para vocês, eu sou aficionado nessa parte de gatilhos mentais,
do cérebro humano. Então, como gerar valor? Utilize o gatilho mental da autoridade, o da reciprocidade. Eu gosto de falar deles numa sequência. Tá? No momento que o cliente entra na loja, eu oferecer para ele um café, eu oferecer para ele uma água, eu oferecer um chá, eu já estou usando o primeiro gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, eu te faço um favor, aí o teu inconsciente se sente na obrigação de retribuir esse favor. E não é um favor assim de valores. Tipo, eu te dou 10 centavos, tem que me dar 10 centavos. É a questão da atitude mesmo, ok? Então o cliente entrou na loja. Bom dia, tudo bem? O senhor aceita um chazinho, um café? Isso... Desculpa meus cachorros aí. Isso é uma coisa que acaba deixando o cliente fora do ar. Porque ele entrou focado que teria um medicamento para comprar. Mas quanto será que está esse medicamento aqui? Eu já vi na outra loja e vi que está tanto. Quanto será que está aqui? Aí no momento que ele entra para te dar a receita esperando tu dizer no que eu posso te ajudar, tu oferece um chá para ele, uma água, um café, imagina. Ele diz, opa, eu estou num lugar diferente. Porque tu está dizendo para ele que ele comprando contigo ou não, o que importa para ti é atender ele bem. E aí tu quebra o cliente no meio. Aí por mais que ele não queira água ou café, mas ele já se sente acolhido. E isso é o gatilho mental da reciprocidade. E aí tu pode usar ele tanto oferecendo um produto, como também oferecendo informações a mais para ele. E o outro gatilho mental da autoridade. Quando que eu gero esse gatilho mental? Quando o cliente chega no balcão, eu começo a passar para ele informações sobre o produto. Eu começo a explicar a maneira de usar. Eu começo a explicar o laboratório, a qualidade do produto, se deve ser tomado com água, com refrigerante, se deve ser tomado em jejum. Até por que eu dei esses 3 exemplos? Porque hoje a gente estava no treinamento, estava passando isso pessoal, né? Por exemplo, a azitromicina, né? Ela tem que ser tomada com uma janela de 2 horas de jejum e depois mais uma para ela funcionar bem, porque ela é um antibiótico que ela interage com a digestão, né? Uma outra questão que eu falei em refrigerante, o cetoconazol, né? Cetoconazol comprimido, ele funciona muito melhor se for tomado com refrigerante, Coca-Cola, né? Tem algumas bulas que falam especificamente refrigerante de cola, né? Outros, bebidas ácidas, mas ele funciona muito melhor se for tomado assim do que com água, né? Então são coisas que às vezes na correria o médico acaba não falando. E aí o cliente chega no balcão para comprar contigo e tu, esse medicamento aqui o senhor toma com refrigerante, toma com Coca-Cola, de Coca-Cola, e aí tu explica para ele. E aí tua autoridade aumenta. O teu tamanho vai aumentando atrás do balcão, conforme tu vai dando informações para ele. E aí de repente esse cliente chegou só para comprar o cetoconazol, ou chegou só para comprar uma azitromicina, ou chegou só para comprar uma pomada para assadura, ou para um medicamento para dor, e aí tu explicou sobre o produto para ele. Tá? Ele chegou para gastar 5, 10 reais ali num Torcilax, envelope, ou sei lá, em alguma outra coisa, e aí tu aumentou tua autoridade, começou a explicar como é que funciona, que pode causar azia se tomar por muito tempo, isso. E aí, esse cara entende do que está falando. O cliente vai pensar. E aí o cliente tem em casa um sobrinho que tem um fungo de unha, ou uma mãe que tem psoríase, ou um filho que, sei lá, tem alergia na virilha, enfim. Aí o que ele faz? Esse cara entende. Eu vou perguntar para ele, olha, o meu sobrinho tem um fungo na unha que já faz 1 ano que está lá e não melhora, o que tu podia me indicar? E aí vai lá, tu oferece para ele um itraconazol, um cetoconazol, mais um esmalte para passar, já encaixa a vitamina para aumentar a imunidade. Entende? Era uma venda que não existia, mas devido a tu disparar o gatilho mental da autoridade, tu conseguiu fazer uma venda grande. Mas tu tem que mostrar para ele que tu tem autoridade, que tu entende sobre o que tu está falando.
Isso é fundamental para a venda acontecer de verdade. Então não tenha preguiça. Se você sabe sobre o produto, fale. Fale a maneira de tomar, fale o horário de tomar, se é com água, se é em jejum, se é com refrigerante, como é o caso ali do cetoconazol. Explica para o cliente sobre isso e aí o cliente vai abrir uma gavetinha no cérebro e vai te colocar como referência. Sempre que ele pensar em alguém de farmácia, ele vai pensar em ti. Vou direto lá e vou falar com aquele cara ou com aquela menina, porque ele me explicou, ela me explicou, aquele dia realmente funcionou. Então, use esses gatilhos mentais. E aí depois existe o gatilho mental da prova social, que a gente encaixa em outras partes para vender vitamina. Existe o gatilho mental da similaridade. E aí, todos esses gatilhos mentais, no momento que tu entender sobre eles, começar a encaixar no momento certo, você vende o que quiser para o cliente. Mas eu volto a dizer, venda com consciência e venda certo, né? Aquele uso racional do medicamento, porque isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. No momento que você entende como funcionam os gatilhos mentais, no momento que você entende como funciona o cérebro trino, a venda ela deixa de ser um mistério e passa a ser uma coisa mágica e divertida de ser feita. Né? Poucas vezes tu vai ouvir um não no momento que tu começar a aplicar todas essas técnicas. Então, voltando aí, autoridade e reciprocidade são fundamentais para a venda acontecer. Então, gere autoridade sempre para o cliente, faça ele entender como deve ser tomado o medicamento, faça ele ver em você a autoridade. Por que que isso acontece também? Como eu falei, às vezes o médico na correria acaba esquecendo de botar ali que o cetoconazol tem que ser tomado com uma bebida ácida ou com refrigerante, esquece de dizer que a azitromicina não pode ser tomada junto com a comida, e aí tu pega e fala isso para ele. Ele vai dizer, bah, o médico não me falou isso, e essa pessoa está me falando, entendeu? A partir dali tu vira uma autoridade para ele. E aí ele vai sempre pensar e lembrar de ti. Explicar como funciona o genérico, a maneira correta, os testes que são feitos, porque isso é uma coisa também que cai bastante pergunta pra gente. Meu cliente não aceita genérico, entendeu? Aqui na minha região eu só vendo medicamento de marca. Os meus clientes só querem o que está na receita, mas na verdade é só questão de tu explicar para eles, tá? E isso eu falo para vocês porque eu vou nas farmácias, como eu já disse para vocês, visito farmácias e aí eu vejo ali a venda de genérico muito baixa. Às vezes me contratam para fazer uma visita numa farmácia simplesmente para aumentar ou entender por que não está vendendo genérico. E simplesmente foi porque o pessoal criou uma falsa ideia de que naquele lugar não vende genérico. Por quê? Porque ouviram não uma, duas, três vezes e pronto, é aquilo ali. Ah não, aqui eles só compram esse medicamento. E aceitaram isso. Mas na verdade é só uma mudança, uma quebra de paradigma mesmo. E aí o que acontece? Eu vou para trás do balcão e atendo um cliente. Aí ofereço genérico da maneira correta. E aí o cliente diz, é a mesma coisa? E qual é a maneira correta de oferecer o genérico? Não é simplesmente chegar, pode ser o genérico? Não. Cria uma barreira. Cérebro trino, reptiliano, lembram? Reptiliano cria barreira. Eu tenho que conquistar o reptiliano, que é o primeiro cérebro do cérebro trino. Primeira etapa do cérebro trino. Então o que eu faço? Chegou uma receita, vou lá, busco o produto e junto trago o genérico. Trouxe para o senhor aqui os dois para nós fazer um comparativo de preço. Ele, opa, bacana, se eu fosse numa outra farmácia, iam querer me vender mais caro. Ele não vai falar, mas ele vai pensar isso. Entende? Aí tu mostra um, mostra o outro, a diferença de preço. E aí vem aquela pergunta, né? Mas é a mesma coisa o genérico? E aí cabe a você aumentar a sua autoridade. Sim, o genérico é feito vários testes, mas tem dois testes que são fundamentais: bioequivalência, biodisponibilidade, tempo que entra na corrente sanguínea e molécula com molécula igual ao medicamento de marca. Então, o cliente sai dali levando o genérico e levando uma informação que ele não tinha, que o genérico não é simplesmente a caixa que é diferente, ele passa por testes.
Então, se um dia ele estiver num churrasco ou em algum lugar e alguém falar, não, o genérico não presta, ele vai lembrar do que tu falou. Ele pode até não lembrar do nome dos testes, mas ele vai lembrar que tu explicou para ele que é a mesma coisa por causa disso, disso, disso. Entende? Então, essa é a maneira. Então, voltando nessa farmácia que eu estava contando para vocês, expliquei para o cliente, ele levou o genérico, chegou um outro cliente e eu disse para a menina, agora é uma receita, desceu do carro com a receita, faz a mesma coisa, não oferece genérico de cara. Pega a receita, vai lá, traz o da receita e junto traz o genérico e apresenta para ele. Foi, aconteceu, e aí a venda começou a acontecer e os genéricos começaram a acontecer. Aquele bairro onde ninguém aceitava o genérico começou a aceitar. Tá? Então, dentro de 2 meses, já estava normal ali a venda, né? Acho que já estava em 60% de genérico e o resto de medicamentos de referência. Então é isso que tem que acontecer, é a maneira correta. Então comece a trabalhar dessa maneira que fica mais fácil. Porque se eu chegar para o cliente e falar, pode ser genérico, ele vai dizer não e acabou. Ou se o cliente é um conhecido teu, ele vai dizer, traz para nós ver a diferença dos dois. Mas ele vai entender que tu está fazendo um favor para ele. Agora, no momento que tu vai lá e traz os dois, sem perguntar nada, ele vai entender que tu está fazendo um favor para ele e não ele fazendo um favor para ti. Ficou claro? Essa diferença de abordagem faz com que a venda do genérico e a aceitação fique mais fácil. Perfeito? Bom, a gente falou do genérico, a gente falou de alguns gatilhos mentais. Eu sei que o nosso tempo é curto aqui e vocês, claro, querem dormir. Já é quase 11 da noite. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam e levem e comecem a aplicar amanhã é que nenhuma mente é inviolável. Ela só tem que ter a chave certa para abrir. Eu vou ensinar isso para vocês. Como a venda fica fácil no momento que você começar a fazer a leitura fria das pessoas. No momento que você entender um pouco da PNL para venda. No momento que você entender da neuropersuasão. Então você vai entender que você vai conseguir abrir qualquer mente para venda. Sempre para o bem, sempre para ajudar o cliente. Porque muitas vezes o cliente acha que tu está tentando empurrar um produto nele, não é. Na verdade, está tentando ajudar ele. E ele não sabe disso. Então, você vai começar a entender qual chave usar para qual cliente, o tipo de cliente que chega, aquele cliente brabo, aquele cliente com pressa, aquele cliente que não quer ver nada, aquele cliente que chega sorrindo, aquele cliente que chega de cara fechada. Então, cada mente tem uma chave certa para abrir, tem uma palavra certa para ser dita. E que vocês entendam também que todo ser humano é como se fosse um quebra-cabeça. E a gente tem que achar as peças certas para encaixar, para a venda acontecer. E também para a vida. Então, isso e muito mais coisas relacionadas a metas, relacionadas a neurovendas, neuropersuasão, a PNL, a leitura fria, o Oceano Azul, a Kaizen, tudo isso eu vou estar explicando para vocês nesse curso que eu criei que se chama Cápsula de Vendas. Esse curso ele foi feito com 73, exato, 73, achei que era 72, mas são 73 farmácias. Eu fiz um laboratório com 73 farmácias, aplicando técnicas para chegar nesse denominador comum que é a cápsula de vendas. Então ele tem funcionado muito bem, a gente não tem tido nenhum erro a não ser de pessoas que realmente não aplicaram. Entendi, mas não vou aplicar, eu me nego a aplicar, né? Então é uma atitude, é uma vontade própria, uma decisão, eu não quero fazer, mas todas que usaram, que aplicaram a técnica, na verdade é uma metodologia, que é a cápsula de vendas, tiveram um grande êxito. E eu estou com esse curso disponível para você, que ficou até agora esse horário comigo, num valor bem abaixo do que a gente vai oferecer, porque esse é o nosso primeiro lote. Então, se você tem interesse, vai aparecer para você na sequência aí um link que vai direcionar você lá para dar uma olhada quais as condições, a maneira e tudo que vai ter passo a passo nesse curso, ok? Muito obrigado por ficar comigo até aqui.
que vocês tenham excelentes vendas amanhã e que comecem a aplicar um pouco do que a gente conversou hoje, tá bom? Deus abençoe, que Deus dê sabedoria e direcionamento. E até o outro lado.